Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 plantas onde as flores são coadjuvantes e a folhagem é o foco principal. Desde que eu comecei a montar o terraço, eu queria adicionar aqui plantas com folhagem de cor diferente, mas as únicas opções que eu encontrava de porte médio e resistentes ao sol eram ou dracena, aquela dracena vermelha comum, ou crótons, que eu particularmente não sou muito fã. Então, depois de pesquisar bastante, eu encontrei 3 alternativas e vou compartilhar aqui com vocês. Começando então pelo Coleus ou Coleus, que é essa folhagem que está aqui na minha mão. Ela é uma planta da família das lamiáceas e nativa da Ásia e bastante comum em cultivo. Muita gente, inclusive, coleciona Coleus porque tem centenas ou milhares ali de variações, tanto na cor das folhas quanto no formato das folhas também. Mas a grande diferença dessas duas mudas que eu estou aqui na minha mão é a resistência ao sol e o vigor da planta. O Coleus, tradicionalmente, é uma planta de sombra ou meia sombra, mas alguns anos atrás, os pesquisadores, trabalhando no melhoramento dessa espécie, conseguiram fazer cruzamentos e gerar variedades que hoje em dia são resistentes ao sol, ou seja, elas podem ficar em sol pleno, inclusive a coloração das folhas é até melhor quando ela recebe mais sol, diferente do tradicional, que no sol ou ele fica murcho ou ele fica com a folhagem queimada, meio desbotada, e também com um vigor diferenciado. Enquanto o Coleus tradicional fica ali com 40, 50 centímetros, essa planta aqui é quase um arbusto, ela fica com o caule bem grosso e pode chegar aqui a quase 1 metro de altura. Esses Coleus mais resistentes são todos importados, mas estão disponíveis aqui no Brasil e mais pra frente no vídeo eu vou explicar para vocês como identificar essas plantas nos garden centers. Vamos então para a próxima espécie. A segunda opção então é o leiteiro vermelho ou a Euphorbia cotinifolia, que é o nome científico dessa planta. Ela é nativa ali da América Central e do Caribe e é um arbusto ou uma arvoreta, chegando ali a uns 2 a 3 metros de altura. A folhagem dela tem uma cor vermelho bem escuro ou vinho praticamente. A minha tá um pouco desbotada porque ela tá nesse vaso, então ela tá meio estressada, mas num vaso apropriado ela fica com a cor bem intensa, bem saturada, e quando bate sol fica mais forte ainda. Além de ser bem ornamental, ela também é bem rústica, mas fica aqui um ponto de atenção. Essa eufórbia, assim como grande parte das eufórbias, tem um látex branco que escorre pelo caule quando você quebra uma folha, quebra um galho ou faz uma poda. Esse látex é irritante, ele dá uma alergia na pele, se entra em contato com os olhos é perigoso. Então fica bem atento onde você vai apontar, principalmente se tiver criança ou animais de estimação por perto. Então fica aqui o alerta. Vamos ali para a terceira alternativa. A terceira planta que eu vou falar então é a Amélia, ou Amélia patens, que é o nome científico dela. Ela é um arbusto nativo ali desde o norte da Argentina até o sul dos Estados Unidos, ou seja, ela é nativa do Brasil também. Na natureza, ela é uma planta ali com 3 metros de altura mais ou menos e com folhas verdes, só que o que eu tenho aqui na minha mão é um cultivar que foi selecionado nos Estados Unidos pelas folhas amarelas. Esse cultivar, além de ter a folhagem com a cor diferente, tem os caules vermelhos também, bem ornamentais, e o porte mais compacto. Enquanto a planta nativa fica ali com 3 metros de altura, essa aqui fica entre 1 metro e 1,5 metro de altura. No verão, a Amélia solta flores vermelhas, tubulares, bem característica de flor que atrai beija-flor, e logo na sequência ela forma sementes, e essas sementes são comidas pelos passarinhos. Então, além de ser uma planta nativa, ela atrai beija-flores e atrai passarinhos. Então, alguns motivos para você ter ela na sua casa. Essa daqui é bem nova, eu não sei se nesse verão ela já vai florescer ou não, mas se não, eu imagino que ano que vem ela já vai dar flor pela primeira vez. Eu vou então fazer o plantio das 4 mudas e daqui a pouco eu volto para dar algumas dicas de cultivo e falar também onde eu encontrei cada uma dessas plantas. Feito então o plantio, agora eu vou pegar a câmera para mostrar de perto para vocês as folhas. Começando então pelo Coleus, eu tenho 2 variedades aqui, essa com a folha vermelha e aqui ao lado a minha favorita, que é essa com a folha laranja. Aqui está a Amélia, vocês podem ver que as folhas estão com um amarelo mais esverdeado, e é porque eu tirei ela do sol forte da tarde e coloquei ela num canto mais protegido, porque ela estava murchando bastante. Mas voltando ela para o sol direto, a folha fica bem amarela, quase laranjada. E aqui a Euphorbia. Hoje o dia está bem nublado, então a coloração não parece tão intensa, mas quando bate sol, ela fica bem avermelhada. Vou virar de volta a câmera agora para falar um pouco mais sobre as plantas e dar dicas de onde vocês podem comprar. Como vocês podem ver, para os Coleus eu usei vasos relativamente grandes comparados com o tamanho das mudas, mas lembrem que eu falei, essas variedades aqui são bem vigorosas e ficam com quase 1 metro de altura, então pode ser que no final os vasos sejam até pequenos. 2 dicas importantes do Coleus. Primeira, para essas variedades aqui ficarem com essa coloração intensa, elas precisam tomar pelo menos 4, 5 horas de sol por dia.
Sem isso, a folha vai desbotando, ficando meio marrom, meio esverdeada. Segundo, mais pro final do verão, elas começam a soltar umas flores. As flores delas parecem flores de sálvia, é um talo assim, com as flores no decorrer dele. E uma vez que a planta solta as flores, ela começa a perder um pouco de vigor. Então o ideal é você, toda vez que você vê um sinal de uma flor, você remover, e aí ela foca energia na produção das folhas. Essas plantas você não consegue encontrar online com facilidade, e eu também não acho que elas sobreviveriam muito bem ao transporte. Então você precisa encontrar em garden centers aí da sua região. E aqui fica a minha dica. Para você encontrar essas variedades resistentes ao sol, tem duas características que meio que se repetem sempre. Primeiro, a folha sempre é serrilhada. Eu imagino que a planta mãe que trouxe essa resistência tem essa característica, então ela se repete sempre. Depois eu mostro de perto para vocês, mas a folha é bem serrilhada aqui nas bordas. E segundo é a espessura do caule. Enquanto o Coleus mais tradicional tem um caule bem fininho, que quebra super fácil, esse aqui, mesmo a muda pequenininha no vaso, já tem um caule bem grosso. Então procura essas duas características e se você encontrar, muito provavelmente essa é uma das variedades resistentes. E outra coisa, como eu comentei, sem sol direto, essas folhas desbotam. Então dentro de uma loja ou de um garden center, o Coleus nunca vai estar com essa coloração igual vocês estão vendo aqui. Então só a título de curiosidade, essa aqui é uma mudinha que eu fiz dessa planta aqui. Ela está dentro de casa. Vocês podem ver a diferença. Então ela está bem marrom, bem desbotada, enquanto essa aqui está bem laranja. Então quando você for na loja, procura uma planta mais desbotada. O laranja vai ficar assim meio marrom, e o vermelho fica um vermelho bem escuro e com algumas manchas verdes. E o último ponto sobre o Coleus é a irrigação. Ele consegue viver no sol pleno, porém ele precisa de muita água. Então se prepara para molhar essa planta no verão, talvez mais de uma vez por dia. Fica só essa dica. Falando rapidinho então sobre a Euphorbia, eu coloquei também num vaso de uns 30 litros. Ela consegue viver aqui por hora, mas o ideal é eventualmente no futuro, quando ela tiver maior, ir para um vaso com maior dimensão. Diferente do Coleus, a Euphorbia não gosta de muita água, então eu só molho essa planta quando o solo está bem seco e eu vejo que a folha está prestes a murchar. Sobre floração, ela floresce sim, mas é uma floração bem insignificante, as flores são bem pequenininhas, mas as abelhas gostam bastante. E sobre onde adquirir as Euphorbas, eu nunca encontrei essa planta à venda em nenhum garden center, procurei um monte, eu não sei se é pelo fato dela ter o látex tóxico, que as pessoas preferem não vender, mas assim, várias outras plantas também têm e são vendidas, então não sei. O que eu fiz? Eu acabei comprando estacas sem raiz no Mercado Livre, é super barato, você consegue comprar 10 estacas por coisa de 20, 30 reais, e eu simplesmente enraizei. Eu recebi só um galho seco e coloquei na água por uns dias, depois coloquei na terra, deixei num canto com sombra, passado ali uns 15 dias ela começou a formar raiz, mais um tempinho ela começou a soltar folhas, e já tá assim. Então se você quer comprar essa planta e não encontra venda que nem eu, pode comprar na internet que enraizar a estaca é bem fácil. E agora falando um pouco sobre a Amélia. Eu sofri um pouco com essa planta, quando ela chegou ela já estava bem feia, com as folhas um pouco queimadas. Eu podei, deixei no sol, molhei, adubei, ela continuava bem feia. Até no vídeo que eu fiz umas 2 semanas atrás eu comentei que se ela não recuperasse eu ia jogar fora. Eu acho que ela me ouviu e agora começou a soltar um monte de folha. Então, o meu chute aqui é que essa planta não gosta de frio, então no inverno ela fica meio feia mesmo, e agora que começou a esquentar, tá dando uma melhorada no tempo, ela soltou bastante folha, tá com uma aparência bem melhor. No começo essa planta murchava muito, então eu tinha que regar o tempo todo, mas com o passar do tempo ela foi ficando mais resistente. Essa é a segunda vez que eu movimento ela de vaso, então primeiro eu movimentei ela do vaso que ela veio pro vaso onde ela estava, agora há pouco, e agora do vaso que ela ficou ali os últimos meses para esse aqui. Eu percebi que nas duas situações ela não tem quase nada de raiz, então a raiz dela parece ser bem frágil, então talvez isso esteja colaborando aqui para as folhas estarem um pouco sofridas, mas é bom que agora ela vai ficar no vaso definitivo, sem eu ficar movimentando mais, ela vai ter oportunidade de desenvolver o sistema radicular. Sobre a floração, como eu comentei, acontece aqui entre o final da primavera e o verão, mas a minha planta nunca floresceu, vamos ver se esse ano vai florescer pela primeira vez. E para adquirir essa planta, eu comprei no Espanhol Plantas. O Espanhol é um produtor super grande aqui do estado de São Paulo, e eu sei que na loja online eles mandam para o Brasil inteiro. Então se você tem curiosidade de ter essa planta aí na sua casa, eu vou colocar o link na descrição do vídeo e você pode ir lá e comprar. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e tenham aprendido alguma coisa nova sobre essas plantas. Se você gostou, lembre de deixar uma curtida aqui no YouTube. E se você está interessado pelo tema de jardinagem, cultivo de plantas em vasos, se inscreve no canal.
Eu estou tentando postar regularmente aqui todas as semanas e uma vez por mês mais ou menos eu faço um tour aqui pelo terraço mostrando como estão as plantas. Por hoje é só, até o próximo, valeu!